que Deus não nos permitiu começar 15 dias atrás, que é a exposição dos 10 mandamentos. Não é uma exposição é, somente no sentido exegético, vamos dizer assim, no sentido de interpretar o texto versículo por versículo, mas é uma exposição teológica, uma exposição mais ampla dos 10 mandamentos. Inclusive para que a gente possa compreender os 10 mandamentos de uma maneira mais contextualizada. De uma maneira mais ampla, nós vamos tentar compreender os 10 mandamentos. E, evidentemente, eu preciso perguntar a vocês, e nós não poderíamos começar falar sobre os 10 mandamentos se nós não soubermos os 10 mandamentos. Então, alguém aqui sabe dizer os 10 mandamentos do 1 ao 10? Presbítero Renato, presbítero Roberto, não vale, né? Os diáconos também não valem. Não, Isaac. Então, Isaac, diz aí os 10 mandamentos. Tem vergonha? Eu acho que todas as crianças aqui da igreja sabem os 10 mandamentos, né? Porque cantam, tem o cântico, né? Cantando os 10 mandamentos. Então, vamos lá, vamos para a gente arriscar aqui, alguém dizer um ou outro aí. Alguém poderia me dizer um dos mandamentos? Ixi, ó, disseram junto. Não terás outros deuses além de mim. Que mandamento é esse? Primeiro. Quem poderia me dizer outro mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Que mandamento é esse? Que mandamento é esse? Nono mandamento. Alguém pode me dizer mais um mandamento? Honra teu pai e a tua mãe. Qual é esse mandamento? Quinto mandamento. Não adulterarás, não matarás. Foi dito na ordem certa? Não adulterarás, não matarás. Vocês sabem que tem um manuscrito que alterna, né? Não matarás e não adulterarás. Tem um manuscrito antigo, mas não é manuscrito, né? É um teólogo antigo que, quando ele escreveu uma cópia, ele escreveu alterando a ordem desses dois mandamentos. Mas a ordem certa é que o primeiro vem não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então todos aqui já sabem mais ou menos os 10 mandamentos. Alguém sabe me dizer qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É isso aí. Então, basicamente, todo mundo aqui sabe os 10 mandamentos. Mas é muito importante que você decore os 10 mandamentos para que você tenha eles no seu coração. Mas hoje nós vamos começar a exposição dos 10 mandamentos olhando para uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Mas antes nós vamos comentar sobre isso. Eclesiastes capítulo... Dá para vocês verem isso aí? Eclesiastes, é porque no monitor aqui fica tão bonitinho e aí fica feio, né? É cor uva o nome dessa cor aí. Cor uva. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, irmãos, Deus, na boca de Salomão, colocou esta sabedoria. E o pregador pronunciou a sua pregação fazendo um resumo. Ele fez um resumo da sua pregação.
Vamos lá. Se eu tivesse que dizer tudo numa frase só, qual seria a frase? Que você deveria temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem. Todo homem tem o dever de guardar os mandamentos de Deus. Não é interessante que o texto não diz assim, eu vou resumir. De tudo que eu poderia dizer para vocês é Jesus Cristo é o Salvador. Ele não disse. Ou Deus é a nossa salvação. Ele não disse isso. Ele disse, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque para o crente, a declaração que agora precisa estar continuamente no seu coração é que ele não deve obedecer a ele mesmo, à vontade dele, aos desejos dele, mas ele deve obedecer a Deus. Esse é o desejo de Deus. E há um alerta, como um mandamento, corriqueiramente nós sabemos disso, né? Todo mandamento está acompanhado de bênçãos e de maldições. E aqui existe um alerta sobre algumas maldições e também algumas bênçãos que decorrem de quem guarda ou não guarda os mandamentos de Deus. E no caso aqui ele está dizendo, quem não guarda os mandamentos de Deus passa por um juízo e neste juízo não é aprovado. Quem guarda os mandamentos de Deus passa por este juízo e neste juízo é aprovado. Não, nós sabemos, pelo contexto todo da Bíblia, que não é por causa da sua obra em si, mas por causa da obra de Cristo. Mas aqueles que são reprovados são porque vivem diferentes da gente. Nós vivemos uma vida dedicada a obedecer a Deus e os ímpios vivem uma vida de dedicação à desobediência. Então há sim uma diferença no trato de quem vive numa vida santa e reta e quem não vive. Pois é. Existe quem não viva dessa maneira e pensa até que às vezes vive uma vida legal? Sim. Existe uma coisa muito comum hoje que é o cada um faz o seu próprio sistema ético. O ruim, sabe quando é, irmãos? É quando esse sistema ético começa a entrar em parafusos. E nós vamos daqui a pouco ver isso. Então, os autores desse livro, são dois autores, eles fizeram uma pesquisa sobre o sistema ético do americano, e isso na década de 90. Na década de 90. Então, o dia em que a América contou, disse a verdade, por meio dessas pesquisas, sofreu uma análise. E eles fizeram a seguinte análise, no caso, o Michael Horton, ele fez a seguinte análise desse contexto, com base nessas declarações desse pessoal aqui que escreveu esse livro. Então ele diz o seguinte, é o oeste selvagem, selvagem por toda a América do Norte novamente, mas é mais selvagem e incerto desta vez. Você é a lei neste país. Quem diz isso? Você diz, camarada. E é camarada, né? Porque camarada é uma expressão usada pelos comunistas. Realmente, tem que ser comunista mesmo. Não há absolutamente um consenso moral nos anos 90. Olha o que os autores do livro que fizeram as pesquisas chegaram à conclusão. Não há consenso nos anos 90. Se não havia consenso nos anos 90, você imagina agora. Cada um está compondo seu próprio código de moral pessoal, seus mandamentos próprios. Aqui estão 10 extraordinários mandamentos para os anos 90. Estes são mandamentos reais, regras pelas quais muitas pessoas vivem. E aí vem. 77% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que não veem razão para preservar o sábado. O sábado aqui é porque a tradução ficou errada, mas é o sabate, que não é o sábado no sentido de o depois de amanhã. É o sabate, a ideia do sábado, a ideia do descanso no Senhor. 77% dos americanos na década de 90 disseram que não veem nisso
um problema. Eles não veem razão para preservar o sábado. 77%. E você diz assim: ah, o que que tem, pastor? É só a opinião da pessoa, é o seu próprio código moral, vamos dizer assim, né? É a sua própria forma moral. Segundo mandamento que eles viram pela pesquisa que as pessoas sustentavam: eu roubaria daqueles que realmente não sentiriam falta. 74% das pessoas roubariam nesse caso. E você diz: mas pastor, isso é um absurdo. Pois bem, vocês já ouviram falar da Califórnia? Califórnia, no estado americano, nos Estados Unidos. Vocês sabiam que hoje está em vigor uma lei na Califórnia que uma pessoa que roubar até $900 não deve ser presa? Olha aí. Agora as pessoas estão entrando nos comércios e levando coisas de dentro do comércio e o comerciante não pode fazer nada. E você diz assim: pastor, isso é um absurdo. Leia uma coisa dessa aqui, né? É um absurdo. Pois é, eu te conto o absurdo. O Lula defendeu isso. Como é que pode uma pessoa ser presa por roubar um celular? Pois é. Então, você vê que não é absurdo e não está distante. Nós sempre pensamos que o sistema ético, um dia ele não vai colapsar. O sistema ético das pessoas, que eu quero dizer, né? O mundo, ele está dizendo para você uma coisa. Está te convencendo que você pode criar o seu próprio sistema ético. Que as sociedades, que os estados que eu quero dizer é o seguinte, os países, as autoridades civis, elas podem criar leis à parte de Deus. Entra em colapso. Entra em colapso. O que na década de 90 parecia ser só uma pesquisa, hoje nos Estados Unidos tem um estado que deixa as pessoas entrarem dentro dos supermercados, das farmácias e levar até $900. Oi? É a bagatela? Pronto. Pacificou com o inferno. Daqui a pouco vai ser a tua empresa, o teu carro. Durante a pandemia, no auge aí da pandemia, lá na Bahia, o governador da Bahia determinou que as autoridades chegassem numa loja dessas que vende equipamentos para hospital, maca, cadeira tal e tal. Disse: vai lá, pega e depois paga. O governador do Ceará expropriou um hospital inteiro. Você pode estar lá na internet, Leonardo da Vinci, Hospital Leonardo da Vinci no Ceará, é expropriado. Expropriado. Ou seja, o roubo é uma coisa já banalizada. Eu minto quando me é conveniente, desde que não cause qualquer dano real. O problema é, nessa época aqui, a pessoa pensava assim: eu vou mentir num contexto em que uma pessoa está para ser assassinada, e eu digo: essa pessoa não entrou aqui. Mas o que é um dano real na nossa sociedade hoje? O que é um dano real na nossa sociedade hoje? É muito elástico, não é? O que é um dano real? Então, se você tem um bem material que é caro, e a pessoa julga assim: ah, essa pessoa tem dinheiro, eu posso ir lá e danificar o patrimônio dela, porque eu estou me sentindo mal, porque de alguma forma eu estou sendo cerceado de ter aquele determinado bem. Então a pessoa vai lá e quebra e ela não tem nenhum tipo de sanção para isso. Quando é perguntado a ela: não quebrei nada, eu não peguei nada, eu não. Então, ela mente hoje de uma maneira completamente distinta do passado. Hoje, o que é real, realmente importante, essencial,
que, por exemplo, para defender a vida de alguém, você disse que essa pessoa não entrou aqui, hoje é muito mais elástico e não tem limites. Então, posso mentir a respeito de qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu não me importo com os fatos. Eu não me importo em ser fiel aos fatos. Eu posso criar mentiras e repeti-las exaustivamente. 4. Eu bebo e dirijo se sinto que posso lidar com a situação. Eu conheço o meu limite. 56% das pessoas. Eu trairia meu cônjuge, afinal de contas, dada a oportunidade, ele ou ela faria o mesmo, 53%. Hoje em dia não precisa nem ter isso, vocês sabem, né? Tem trisal, tem swing, tem a esposa ou o marido querem que o cônjuge tenha algum tipo de relação fora do casamento e às vezes até na frente dele. Eu procrastinaria no trabalho e não faria absolutamente nada em um dia inteiro de cada 5. É o procedimento de operação padrão, 50%. Ou seja, eu posso roubar, eu posso não trabalhar. Porque roubar, né? Você está roubando o seu patrão. Ele está te pagando para você trabalhar 5 e você está trabalhando 4. Então, é evidente que nós estamos diante de uma situação, assim, quase que ingênua para os nossos dias, né? Porque hoje o pessoal dá atestado, para não ir trabalhar, podendo ir trabalhar. Crente que faz isso, me desculpem, é ladrão, mentiroso, oportunista. Depois fica desempregado e fica botando culpa nos outros, botando culpa no presidente, no prefeito, no governador, no senador, não sei de quem. Só que essas pessoas que são isso, elas são reflexos do que a sociedade é. 7º mandamento. Eu usaria drogas por lazer, 41%. Hoje, boa parte dos Estados Unidos libera o uso de drogas. Maconha, quase que todos os estados dos Estados Unidos não é mais crime, vende até em lojinha. Eu sonegaria imposto até um certo ponto, 30%. Eu colocaria meu amante no risco de alguma doença. Sou um tanto promíscuo sexualmente, mas quem não é? 31%. Tecnicamente, posso ter cometido estupro contra minha namorada, mas eu sei que ela queria. 20% foram estupradas pelo namorado. Sabe o que é isso aqui? A namorada não queria, ele leva para beber, ela bebe mais um pouquinho, ela fica mais lelezinha e ele então consegue consumar o ato sexual. Esses são os mandamentos. Aqui são só alguns exemplos do que move eticamente uma sociedade que não teme a Deus. Não teme a Deus. E não tem os mandamentos do Senhor como padrão. Existem duas coisas que são indispensáveis à vida do cristão. Primeiro, um claro conhecimento do dever. E segundo, uma consciência prática do dever correspondente a esse conhecimento. Como não podemos ter uma bem firmada esperança sem obediência, assim também não podemos ter uma regra segura de obediência sem conhecimento. Embora possa haver conhecimento sem prática, todavia não é possível a prática da vontade de Deus sem conhecimento. E eu quero destacar essa última parte. Não é possível a prática da vontade de Deus sem conhecimento. Se você não conhece a vontade de Deus, você não tem como praticar a vontade de Deus. Você não tem como praticar a vontade de Deus.
O restante das Escrituras é apenas um comentário sobre, então, esses 10 mandamentos, que são o resumo desse conhecimento de Deus. Se você não conhece o resumo do resumo, vocês sabem qual é o resumo do resumo? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo do quê? Dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos são: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Os 4 primeiros mandamentos. Se você quebra esses 4 primeiros mandamentos, você está atingindo diretamente a Deus. O segundo mandamento que resume esses 10 mandamentos são os 6 outros mandamentos restantes. Que é aquele lá: honra teu pai e tua mãe, não matarás, e etc. Você está vendo claramente que esses 10 mandamentos eles foram expandidos em termos éticos por toda a Bíblia. Não existe uma única palavra na Bíblia que contradiga esses 10 mandamentos, que por sua vez não vão contradizer esses 2 mandamentos que Jesus Cristo resumiu. Então, irmãos, nós estamos aqui com a fonte do conhecimento de todo o resto da Bíblia. Se você conhecer bem os 10 mandamentos, você vai aprender a ler a Bíblia, inclusive, muito melhor. Porque você vai observar onde está o ensinamento, onde está a vontade de Deus, onde está o imperativo de Deus para a sua vida, em várias outras partes da Bíblia. Então, todo o restante da Escritura é um comentário sobre os 10 mandamentos. Quer nos estimulando à obediência por meio de argumentos, ou seja, os 10 mandamentos estimulam você a obedecer quando você os conhece, persuadindo-nos por promessas, ou seja, ele te diz assim: não mate, porque se você matar, você vai ter uma vida muito melhor. Resumindo aqui, você vai ter uma vida muito melhor se você não matar. Se você não adulterar, você vai ter uma vida muito melhor. É uma promessa resumida, no sentido mais próximo de nós. Mas existe uma promessa muito maior: a vida eterna. Não, então, se entregue ao adultério, não se entregue ao assassinato, não se entregue a desobedecer o seu pai e a sua mãe, e assim por diante. Então, há uma persuasão por parte de Deus nos mostrando promessas relacionadas ao conhecimento e à obediência a esses mandamentos. Então, persuadindo-nos por meio de promessas, refreando-nos da transgressão por ameaças. Deus ameaça, sim, quem desobedece esses mandamentos. Deus ameaça. Deus ameaça com certeza. Ou nos compelindo a um e refreando do outro por exemplos registrados nas porções históricas. Ou seja, você vai lá e ouve assim: não adulterarás. Aí você está lendo a Bíblia e chega na história de Davi. Aí você vê um homem que adulterou. O que aconteceu com Davi por ter adulterado? Veja, hã? Pois é, mas aí assim, são vários problemas. A vida de Davi, ela entrou num completo tormento em todas as áreas da vida dele, porque ele cometeu o erro de adulterar. Totalmente. Viu filhos se matarem, precisou matar um filho, entre aspas. Sim. Por quê? O adultério era punido com a morte. Pior do que a morte era ver todo mundo morrer ao seu redor. Então, existe um claro impulsionamento para a obediência aos mandamentos e há uma clara ameaça e, vamos dizer assim, como é que a palavra fugiu aqui? E há um desencorajamento à desobediência por meio da ameaça. Os preceitos do Novo Testamento são apenas explicações, aplicações e implicações dos 10 mandamentos. Então, quando nós chegamos ao Novo Testamento,
ainda mais, porque continua o preceito. O preceito da lei de Deus continua sendo mantido em todo o Novo Testamento. O Decálogo, ele é tão importante que ele foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Por isso que por toda a Escritura você vai ver o desenvolvimento desses preceitos, desses ensinamentos. Então, irmãos, nós sabemos que temos que valorizar os 10 mandamentos, porque o próprio Deus, ele se, vamos dizer assim, ele se envolveu diretamente por meio de um antropomorfismo para nos mostrar a importância da sua lei. Ele com o dedo escreveu nas tábuas da lei. Tábuas entre aspas, né, meu irmão? Porque tábua é tábua de madeira, mas não tem outro jeito de falar, então é tábuas de pedra. E colocou na arca da aliança, no lugar mais santo do tabernáculo. Veja como existe toda uma honra, todo um respeito a essa lei. E quem desrespeita a lei de Deus, quem despreza a lei de Deus, colherá apenas tormentos. Não despreze a lei de Deus. Ela é tão importante que Deus fez com o seu próprio dedo as 10 palavras. Porque não existe a palavra 10 mandamentos na Bíblia, só existe, no hebraico, são o que deveria para traduzir como 10 palavras. Né? Outros documentos foram acrescentados mais tarde, mas o Decálogo é a fonte do que se tornou o cânon bíblico. O cânon bíblico. Quando usamos a expressão 10 mandamentos, devemos estar cientes de que empregamos um termo que o próprio Antigo Testamento nunca usou para denominar esta passagem. A expressão usada no Antigo Testamento é 10 palavras. Êxodo 34, 28 diz que ele, Moisés, escreveu em tábuas as palavras da aliança, Assaret, Hadebarim. Essas são as palavras, literalmente, que constam lá no texto original. As 10, seria uma tradução assim, as 10 palavras. Deuteronômio 4, 13, ele vos declarou a sua aliança, Aseret Hadebarim, que ele ordenou que seguisseis, e depois a escreveu em 2 tábuas de pedra. Deuteronômio 10, 4. O Senhor escreveu nessas tábuas o que havia escrito antes, que ele vos anunciou do monte. Então, anunciou o quê? Aseret Hadebarim. A Septuaginta, quando você vê aí LXX, Septuaginta, é a tradução do hebraico para o grego, do Antigo Testamento. A tradução da Septuaginta, na tradução da Septuaginta, essa expressão hebraica em 2 desses 3 textos, literalmente, desculpa, traduz essas expressões hebraicas em 2 desses 3 textos, literalmente, como decalogoi, 10 palavras. De onde se origina a expressão decálogo? Mas em Deuteronômio 4:13, ela usa deca remata. Remata é uma outra palavra para... É tipo um sinônimo de logos, mas que tem conotações um pouco distintas. Mas, basicamente, é isso, né? Só usou aí uma outra palavra para se referir de uma mesma maneira às 10 palavras. Esses, né, os 10 mandamentos, basicamente, eles estão distribuídos figuradamente, aqui para que você entenda, os 4 primeiros mandamentos e depois
os 6 outros mandamentos que ficam nessa segunda tábua. Por que as 2 tábuas? Calvino ele disse o seguinte sobre o porquê dessas 2 tábuas, por que estão em 2 tábuas. Na primeira tábua, Deus nos instrui em relação à piedade e aos deveres próprios da religião, mediante as quais Sua Majestade deve ser cultuada. Na segunda tábua, prescreve como, em razão do temor de seu nome, nós devemos conduzir na sociedade dos homens, nos devemos conduzir na sociedade dos homens. Por essa razão, nosso Senhor, como o registraram os evangelhos, reuniu toda a lei sumariamente em 2 itens: que amemos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, e que amemos ao próximo como a nós mesmos. Vês que das 2 partes em que encerra toda a lei, uma ele a dirige para com Deus, a outra ele destina aos homens. E Calvino, inclusive, vai dizer que é um erro teológico, um erro doutrinário, não separar as 2 tábuas dessa maneira como nós vimos aqui. Ó. As tábuas elas devem estar divididas assim, porque, segundo a interpretação de Calvino, Jesus ele entendia que era assim quando ele falou que existe 2 grandes mandamentos: o de amar a Deus e o de amar o próximo. No caso, os 4 primeiros você vê claramente a honra de Deus. Nos outros 6 você vê claramente a honra do próximo. Ah, mas o pai é o próximo? É o próximo. O pai é o próximo, a mãe é o próximo. Ok? Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta? Então, Êxodo 34, 28 diz o quê? Como nós já lemos. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança. As 10 palavras. Aí você vai lá para o Novo Testamento. E hoje as pessoas pegam o Novo Testamento para dizer o quê? Que esse Deus que entregou as suas 10 palavras ao homem de uma maneira tão especial, ele agora simplesmente aboliu tudo, e todo esse sistema ético, que é a base de todo o Antigo Testamento, ele deveria ser abolido. Todo o sistema ético baseado nas 10 palavras. Aí então, um dia Paulo tendo que lidar com algumas pessoas que não estavam compreendendo a Escritura, Paulo respondeu o que para a seguinte pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo então responde: não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos. Então, nós vamos estudar aqui, irmãos, não são coisas que estão desprezadas por Deus, que Deus deixou para o passado, que não são importantes. Pelo contrário, Deus escreveu com seu próprio dedo. Pois é justamente isso. Os antigos não tinham fé em Jesus? A Hebreus 11 diz que eles tinham. Então, qual era o problema? O problema era o Antigo Testamento? Era Moisés? Era Elias? Eliseu? Isaías? Davi? O problema era eles? E o que eles escreveram inspirados por Deus? Não. O problema eram os judeus, que achavam que podiam ser salvos pelo cumprimento da lei, sendo que a lei era uma norma de gratidão e não a norma de salvação. Por isso que Jesus e Paulo negavam a lei, né? Jesus aceita incondicionalmente os 10 mandamentos. Incondicionalmente.
Como é que a gente sabe disso? Na conversa dele com o jovem rico, como foi que ele respondeu? O jovem perguntou: como é que eu faço para ser salvo? Jesus foi lá e disse o que é para fazer. Cumpre os mandamentos. Tem esse. E ele citou os 10 mandamentos. Então Jesus, ele desprezava, ele negava os 10 mandamentos? Não. Pelo contrário, ele aceitou incondicionalmente esses mandamentos e disse o que é verdade. Se você cumprir a lei de Deus perfeitamente, você será salvo. Se ele negasse isso, Jesus não podia nos salvar, porque ele cumpriu perfeitamente os mandamentos e assim satisfez a justiça do Pai. Se não houvesse salvação em cumprir a lei de Deus, então Jesus Cristo não precisava ter cumprido a lei de Deus para salvar a cada um de nós. Então, sim, tinha que se cumprir a lei. E foi cumprida a lei. Não foi por nós, mas por quem é o nosso mediador. Em Mateus 5,19, igualmente, Jesus endossa até mesmo os menores mandamentos, provavelmente os 10 mandamentos, como aqueles que ocupam menos espaço no rolo. Ou seja, existia mandamento que você escrevia mais, como o quarto mandamento. O quarto mandamento são quantas linhas? Várias. O segundo mandamento são várias linhas. Mas o não furtarás. Duas palavrinhas compostas. Só tem, você olha, só vê uma palavra. Então, do menor ao maior mandamento, todos eles estão em vigor. Todos. Toda a lei moral está em vigor. As duas tábuas são o princípio elementar da vida no reino de Deus. E é verdade. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19. O que diz aí? O que diz aí, irmãos? 1 Coríntios 7, 19. Guardar ordenanças de Deus. Mas Deus não tinha ordenado a circuncisão? Hein, irmãos? Mas o mesmo Deus que mandou a circuncisão disse: agora é o batismo. Não é mais a circuncisão. O judeu ele não aceita isso porque ele não consegue compreender que a nova aliança está sendo estabelecida em Cristo e nos apóstolos. Então, veja, o apóstolo Paulo ele mostra bem claramente essa distinção. A circuncisão e todas as leis cerimoniais que se cumprem em Cristo Jesus não são mais nada. Agora, guardar as ordenanças de Deus, sim. E quais são essas ordenanças? Toda a lei moral resumida nos 10 mandamentos. Nós vamos explicar aqui a diferença entre uma lei que é imperativa para todos os tempos e uma lei que é casuística. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Você vai compreender o porquê que uma lei pode passar e uma outra lei não pode passar. Onde aconteceu? Vocês sabem onde foi que aconteceu a entrega dos 10 mandamentos? Quem sabe? Onde é que é isso aí? Hã? Monte Sinai. Onde é que fica o Monte Sinai? Alguém sabe? Essa daqui é a Península do Sinai. Todo esse negócio aí que parece um dente de tubarão
É a Península do Sinai. Vocês sabem que aqui o Mar Vermelho, né? Aqui dá um braço do Mar Vermelho. Vocês sabem o que está aqui desse lado e o que são esses fiozinhos aí, ó? Vocês sabem que lugar é esse? Muitas vezes a gente não consegue, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente não consegue perceber, por exemplo, quando o povo chegou lá em Mara e viu as águas amargas. Aí vai lá no deserto de Refidim e você pensa assim, não, talvez foi só uma sedezinha de nada. Você pode estar pensando isso porque você não tem dimensão de onde é que fica essas coisas. Aí, onde é que fica isso aí? Que lugar é esse do lado esquerdo? Hã? O Egito. Onde fica, inclusive, o Egito hoje. Ali em cima, onde eu coloquei o nome, onde tudo aconteceu, aqui dali é o Mediterrâneo. E aqui a Península do Sinai, que é um território egípcio. Foi conquistado por Israel e depois Israel devolveu para o Egito na Guerra dos 6 Dias. Quando todos os países islâmicos que viviam em torno de Israel se juntaram e atacaram todos ao mesmo tempo Israel. E Israel conseguiu ganhar a batalha em 6 dias. Irmãos. 6 dias. Só Deus mesmo, com seu propósito eterno. Foi. Israel tinha segurança nas informações e quando viu que seria atacado, atacou primeiro e pronto. A, 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 essa é uma ética bíblica, inclusive, né? Quando você presume o risco, você pode se defender. Ou seja, se alguém entrar aqui armado e alguém aqui puder, antes que a pessoa mate qualquer um de nós, se levantar e matar ele primeiro, é dever de quem está aqui podendo fazer isso, fazer. Sim. Qualquer dia a gente arruma um livro desse de novo. Mas aí o que que acontece? O povo saiu assim, irmãos. Esse é o trajeto até a Terra Prometida. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver aí o trajeto? Quem consegue ver o trajeto aí? Todo mundo? Então vamos lá. Vocês estão vendo lá o 1, não estão vendo o 1? Aquela é a região de Gósen. É uma região que é desse jeito aqui, ó. Onde tiver claro, deserto. Onde tiver mais escuro, é onde existe água. Aqui no fundo, né, nesse fundo aqui, não é planta, não. São rochedos. Então, daí vocês tiram como é que é a realidade em termos de subsistência numa cultura totalmente agrícola. Se você está naquele lugar lá, você quer sair de lá? Sabe por que os israelitas começaram a clamar e Deus ouviu o clamor deles? Porque as chibatadas começaram a ficar demais. Não é porque o lugar era ruim. É porque Faraó começou, Ramassés, ele começou a ser muito mais cruel com o povo do Egito, o povo no Egito, né? O povo israelita no Egito. Então, quando ele começou a ser muito mais cruel com o povo começou a reclamar de estar ali. Mas o povo estava acomodado a estar ali. Lembre-se que o povo israelita era o povo que era o povo de José, e José foi um homem honrado no Egito. Então, por muito tempo, eles foram honrados no Egito. Honrados, pastor. Que é isso, pastor? Não diga uma coisa dessa, não. Rapaz, eles moram no melhor lugar do Egito. Olha, ó. Vocês estão vendo ali, né? Ali é o chamado Delta do Egito, o Delta do Nilo. O Nilo começa não, termina lá no Mar Vermelho, no Mar Mediterrâneo, e toda essa faixa escura aqui, nessa lateral aqui, é o Rio Nilo. Vocês estão vendo que tudo em volta é deserto. Quando os filhos de Jacó chegaram na terra do Egito, sob as auspícias
de José, eles foram colocados no melhor que tinha na terra, lá no lugar onde tem água. Onde eles podiam ter rebanhos para comer as pastagens. Era um povo tão numeroso, mas tão burro, que se eles se voltassem contra os egípcios, eles conseguiam ter uma boa batalha. Mas aquela não era a terra que Deus tinha dado para eles, aquele não era o lugar onde eles deveriam estar. Por isso que eles não ficaram lá. Foi por isso. Então percebam que quando eles estavam lá, eles estavam realmente naquela condição em que eles diziam sempre quando murmuravam: estou com saudade das cebolas, dos alhos do Egito, da fartura do Egito. Era por isso. Existia fartura mesmo. Existia fartura. Então eles saíram ali daquela região do delta do Nilo e caminharam até atravessar o Mar Vermelho, ali no terceiro ponto ali, ó. Eles atravessaram o Mar Vermelho por ali, vieram margeando o mar, chegaram em Mara, Elim, deserto de Sidim, depois Refidim, que é onde eles tentam ao Senhor, onde eles tentam apedrejar Moisés porque faltava água, faltava comida e o povo já estava reclamando, já estava dizendo: você trouxe a gente para morrer nesse deserto, e pegou logo nas pedras para bater em Moisés. Depois eles foram descendo até chegar no deserto do Sinai. E nesse lugar, irmãos, eles passaram. Vocês sabem quanto tempo eles passaram? Primeiro, da saída até chegar ali, quanto tempo? E quanto tempo eles passaram naquele lugarzinho ali, deserto do Sinai? Vocês sabem quanto tempo? Não. 3 meses de lá até lá. E nessa região eles passaram 2 anos. Até eles irem para a, aquele lugarzinho ali no 12 ali, ó, Cádiz Barneia, e mandar os espias para ver a terra. E se acovardarem e terem que passar 40 anos no deserto. Até que eles, passando 40 anos ali, eles entram para o lado de cá e começam a entrar na terra prometida por Edom, por essa região do Edom, dos Moabitas. E ali foi onde houve aquela maldição do... Como é o nome? O jumento que fala, meu Deus. Balaão. Foi contratado, ele como um profeta feiticeiro, foi contratado para amaldiçoar os israelitas. Ele disse: enquanto os israelitas não tem encantamento, não tem maldição, não tem nada, não pega. Aí foi aí que tiveram a brilhante ideia dada por ele, que era o quê? Pega as mulheres moabitas e coloca no meio deles. 21 mil israelitas morreram por se contaminarem com mulheres moabitas. Deus não iria destruir os moabitas, e Deus mandou destruir os moabitas porque os moabitas se levantaram contra a passagem do povo de Deus por uma terra que não era a terra que seria dada para eles, mas porque os moabitas se levantaram contra, passaram então também no fogo de Deus. Então veja como eles andaram tudo isso aí até chegar na terra prometida lá. Uma caminhada que poderia ter durado muito menos tempo, irmãos. Muito menos, porque isso daí não é muito longe, não. Se faz em acho que 2 horas de carro, se eu não me engano. Daqui para Vitória. Eu andando não sei direito, mas foi muito rápido. Poderia ter sido muito rápido. Mas eles resolveram pecar contra Deus. Resolveram se rebelar contra Deus. Resolveram fazer tudo o que estava no seu coração e não na vontade de Deus. E aí, irmãos, a pessoa, ela, quando ela está fazendo o que é desagradável a Deus, ela pensa assim: não, eu vou escapar. Não, não vai acontecer. Ah, isso é radicalismo. Ah, porque isso não é... Ah, mas não é bem assim, não. Moisés está muito chato. Pois é, não adianta dizer nada disso. No final das contas, vai ser a vontade de Deus que vai prevalecer. E você vai ser punido.
Veja, nesse deserto, todos os pecados que poderiam ser cometidos contra os 10 mandamentos foram cometidos. E todos eles foram punidos. Todos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais de escultura. Não toma o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar. Ou lembra-te do dia de sábado para o santificar. E etc. Todos eles foram quebrados. Todos. Todos eles. Triste, né, irmãos? Deus fazendo com tanto poder a salvação daquele povo e eles se resolvem se rebelar contra Deus. Como eu mostrei para vocês, está aí a foto. O que fazia tanto esse povo desejar voltar. Imagine você receber a palavra de Deus dizendo: sai de onde você está. Aí você sai empolgado, não sei o quê. Imagine, você não. Aquela geração não podia sair daquela região. O que eles pensavam? Talvez não seja tão ruim passar por ali. Quando eles começaram a ver que era deserto, deserto, deserto. Aqui eu só mostrando aqui como foi o arrodeio deles. Isso daí é um oásis no meio do deserto do Sinai. Olha como é que é um oásis. Meia dúzia de pé de pau, como diz no Ceará. Meia dúzia de pé de pau. Isso é um oásis no meio do deserto. Esse aí é o oásis em Refidim. Não, de Sim, se eu não me engano. De Sim. Olha o que é um oásis. Olha o que é um deserto. Olha por onde é que eles andaram, irmãos. Sem fé. Agora vocês entendem que sem fé é impossível agradar a Deus? Moisés estava dizendo que era loucura para os homens. Sabe como é que hoje ia ser encarado Moisés? Um doido. Não, não, isso não é sábio, isso não é prudente. Sair daqui para ir para o meio de um deserto desse? Desculpe, irmãos. Vocês, deixa eu ser sincero. A maioria da nossa igreja ia dizer que era doidice. Iria por constrangimento. Chegasse lá e ia começar a fazer o que os outros também fizeram lá. Sabe por quê? A gente crê pouco na palavra. A gente acredita mais nas coisas que os nossos olhos veem. A gente acredita mais no que um governador diz. A gente acredita mais no que uma autoridade diz. A gente acredita mais no que alguém de jaleco diz. A gente acredita mais nessas coisas no que Deus diz. Mas imagine, ó. Eu devia ter procurado uma foto do como é que é o delta do Nilo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. O negócio eu acabei, achei foi essa aqui, não procurei mais. Isso aqui. Olha aí o delta do Nilo. Ver se eu acho aqui a foto dele. Assim. Infelizmente fica pequeno aí, ó. Só para vocês verem aí, ó. Olha o delta do Nilo. Água, verde. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso já é a parte, vamos dizer assim, a coisa mais moderna. Mas olha como era cheio de graminha, ó. Irmãos, tu imagina você deixar tudo para ir para um negócio desse. O povo chegando.
Chegou no Mar Vermelho, o Mar Vermelho na frente deles, os egípcios atrás. Moisés, de novo, Moisés. Eles reclamavam de Moisés enquanto Moisés estava tentando lá no diálogo com o faraó, né? Eles reclamavam quando o faraó pesava mais a mão e tal. É assim, irmãos, o pessoal prefere a escravidão do que a liberdade. Infelizmente é isso. Não vê não o povo tudo paquerando com a China? A China não aceita cristãos. A China prende pastores. A China maltrata e tem campo de concentração. Mas tem brasileiro que defende a China. Ninguém pode falar nada contra a China. Ninguém pode falar nada. E afinal de contas, a China é o maior parceiro comercial. Aí então vai nos transformar numa grande fazenda. Vão cada vez mais ganhar espaço entre nós e a gente vai ficar subjugado a eles e nada de você poder falar nada. Vai virar a China, você não pode falar nada contra eles. É igualzinho. Ninguém pode falar nada contra a China na China. Pois bem, o povo preferia a estar neste lugar com Deus, o delta do Nilo com o castigo, com a escravidão a Faraó. Porque afinal de contas lá eu estou comendo, afinal de contas lá eu estou bebendo, afinal de contas lá tem tudo que eu preciso, aqui nesse deserto eu não tenho. Eles não perceberam que aquilo que era mais importante no deserto era Deus. Eles não perceberam isso. Então, irmãos, nós faríamos talvez até pior, porque nós vivemos um conforto muito maior. Hoje a gente tem carro, tem casa, tem roupa, tem comida, tem viagem, tem passeio, tem dinheiro sobrando. Aquele povo não tinha nada disso. Agora, tu imagina se hoje começasse realmente para a pessoa ser crente no Brasil, você tinha que realmente resistir às autoridades governamentais. A maioria das pessoas deixariam a igreja. Tristemente, a gente tem que dizer isso. A maioria das pessoas deixariam a igreja, iria para uma igreja estatal, a igreja permitida pelo Estado. Lá na China tem igreja cristã, vocês sabiam? Mas só a que é permitida pelo Estado. As outras são fechadas, os pastores são presos. Então existe isso? Existe isso sim. Hoje ainda. Olha o deserto, esse é o Monte Sinai. É o deserto na base do Monte Sinai. O povo ficou acampado aí 2 anos no meio do deserto, irmãos. É mole? Olha aí o Monte Sinai, ó. Lembra do mapa que eu mostrei para vocês aquele lugar mais escuro lá na ponta? São as rochas aí, ó, que aparecem escuras. Não é planta, não, é rocha. Eu vou deixar essa introdução ao livro do Êxodo mesmo para depois. Aqui eu estou dando só uma introdução geral para que vocês vejam em que ambiente foi recebido, por que que eles tinham que receber, essas coisas assim, né? Sendo mais generalista. Vocês têm alguma pergunta, irmãos? Alguma pergunta? Ninguém tem pergunta?